Vamos mostrar aqui que arco seno de x mais arco cosseno de x é igual a um número real c. Ou seja, essa questão pede para que nós encontremos quem é esse c. Então aqui iniciamos identificando arco seno de x como sendo z. Ou seja, seno de z é x e z pertence ao intervalo fechado menos π sobre 2, π sobre 2. Que, como a gente já viu, essa é a imagem do arco seno. Vamos também identificar o arco cosseno de x como sendo w. E nesse caso, cosseno de w é x, sendo w pertencente ao intervalo fechado 0π, pois a imagem de arco cosseno constitui-se nesse intervalo 0π. Vamos então tentar achar quem seria esse número real c que satisfaz essa equação. Então a gente vê que na identificação z arco seno de x e w arco cosseno de x, nós tiramos dessas duas equações aqui que seno de z é igual a cosseno de w. Porque seno de z é x e cosseno de w é x. Então a gente tem que achar a relação entre z e w, que nos dá seno de z igual a cosseno de w. Lembrando que z está nessa faixa menos π sobre 2, π sobre 2 fechado, e o w na faixa 0π fechado. Então, vamos aqui fazer uma análise no ciclo trigonométrico do qual seria o sentido dessa equação seno de z igual a cosseno de w. Então, inicialmente, a gente vê que no ciclo trigonométrico há intervalos onde o seno e o cosseno assumem valores positivos e negativos. Então, seno de z igual a cosseno de w, se a gente está buscando a igualdade, a gente vai supor seno de z e cosseno de w negativos e depois seno de z e cosseno de w positivos. Então, a primeira suposição que a gente faz aqui, seno de z igual a cosseno de w, e ambos os valores são negativos. Então a gente vê o seguinte: o seno negativo, supondo que o z na faixa menos π sobre 2, π sobre 2, o seno negativo corresponderia a pegarmos arcos na faixa menos π sobre 2, 0. Porque a gente vê que nessa faixa, que dariam pontos no ciclo trigonométrico aqui, o seno de z é negativo. Em relação ao cosseno, se o w está na faixa 0π, ou seja, 0π a gente teria aqui 0, π sobre 2π. Cosseno, para ser negativo, a gente tem que olhar ângulos w que dão pontos no ciclo trigonométrico correspondendo a essa faixa. E o cosseno de w seria essa projeção aqui, que é negativo.
Então, nessa primeira situação aqui, seno de z, cosseno de w, ambos negativos, a gente tem que olhar o z entre menos π sobre 2 e 0, e o w na faixa de π sobre 2 a π. Então aqui vamos fazer análise de quais valores de z e w nos dão a igualdade. Vamos então considerar o ângulo z e o seno de z corresponde a esse comprimento aqui. Então, como z é um ângulo negativo, que está na faixa menos π sobre 2 a 0, a gente sabe que seno de z é negativo. Agora, vamos marcar esse mesmo triângulo que está representado aqui em cima. Então, em módulo, esse comprimento aqui é igual a esse. Agora, esse ângulo z sendo negativo, eu quero representar aqui o valor z, mas como se fosse um valor positivo. Então, se isso aqui é z e é negativo, esse valor aqui eu vou escrever como sendo menos z. E agora, vamos olhar para esse ângulo aqui, que eu estou chamando de w. Então, esse w está na faixa π sobre 2 até π, ou seja, essa faixa aqui. E o cosseno de w corresponde a esse valor mostrado aqui. Isso aqui é o meu cosseno de w. Então, a gente vê que, em módulo, esse comprimento é igual a esse, que é igual a esse. Agora, sendo w na faixa de π sobre 2 a π, eu sei que cosseno de w também é negativo. Então, eu tenho satisfeito que cosseno de w é negativo, seno de z é negativo, e em valor absoluto, esse comprimento é igual a esse. Então, eu tenho satisfeito aqui que cosseno de w é igual a seno de z, e ambos são negativos. Só que agora a gente nota o seguinte: esse w, estando entre π sobre 2 e π, ou seja, aqui é o π sobre 2 e o π. Eu vejo dessa figura aqui que π sobre 2, ou seja, esse arco aqui, esse ângulo, π sobre 2, mais menos z, é igual a w. Ou seja, eu tenho que π sobre 2 é igual a z mais w. Então, a solução da equação seno de z igual a cosseno de w, assumindo que ambos os valores são negativos, me dá a seguinte relação entre z e w, que z mais w é igual a π sobre 2. Agora, vamos fazer a mesma análise, supondo seno de z e cosseno de w positivos. Vamos então considerar a equação seno de z igual cosseno de w, só que agora ambos os valores positivos. Então, aqui, a gente nota o seguinte: o seno e o cosseno positivos nos faz olhar a seguinte faixa de valores. No caso
sendo z vinculado a menos π sobre 2, esse intervalo, para o seno de z ser positivo, eu olho a faixa de 0 a π sobre 2, o que vai me dar pontos no ciclo trigonométrico associado a essa faixa aqui. Da mesma forma, o ângulo W, para me dar um cosseno positivo, sendo W na faixa 0 a π, também me obriga a olhar pontos no ciclo trigonométrico associado a essa faixa, ou seja, Z e W, nesse caso, onde o seno de Z é igual ao cosseno de W e ambos são positivos, são dois arcos situados entre 0 e π sobre 2. Agora, a gente sabe que para ângulos agudos, vale que seno de Z igual a cosseno de W, isso aqui implica que Z mais W são complementares, ou seja, somados dão π sobre 2. Isso aqui é um raciocínio análogo ao que a gente faz nesse diagrama, só que representando os dois arcos no primeiro quadrante. Uma maneira de ver isso é a seguinte. Considere o ângulo Z marcado aqui. Então, esse comprimento aqui é o seno de Z e é positivo. Agora, marquemos esse mesmo triângulo aqui, esse triângulo retângulo. Então, aqui a gente marca esse triângulo retângulo aqui em cima. Então, aqui a gente teria o ângulo Z. Isso aqui seria o meu seno de Z. Ou seja, esse comprimento igual a esse. Mas aqui a gente vê que esse ângulo que está aqui, ó, que a gente pode chamar de W, ele é tal que o cosseno de W seria o valor obtido de que forma? A gente pega esse ponto aqui no ciclo, faz a projeção dele. Então, isso aqui me daria o cosseno de W. Então, a gente vê que esse valor é igual a esse, que é igual a esse. Ou seja, a gente está analisando seno de Z igual a cosseno de W. Então, aqui a gente vê o seguinte, que W mais Z é igual a π sobre 2. Então, em ambos os casos, seno de Z igual a cosseno de W positivo ou seno de Z cosseno de W negativo, a gente fica com a relação de que Z mais W é igual a π sobre 2. Então, a gente pode dizer que qualquer que seja o x, o Z mais W, se a gente identifica Z como arco seno de x e o W arco cosseno de x, Z mais W é igual a π sobre 2. Então, a gente descobriu quem é esse C, que a equação arco seno de x, arco cosseno de x, ele tentava estabelecer. Ora, se Z mais W é π sobre 2, então a gente tem que Z é o que a gente chamou de arco seno de x. Então, a gente tem que arco seno de x. E W é o que a gente chamou de arco cosseno de x. A soma, então, de arco seno de x mais arco cosseno de x nos dá π sobre 2. Então, realmente, essa constante C existe e vale π sobre 2.